Olá, eu sou Geisiane Souza, professora da Rede Municipal de Ensino de Brejo da Madre de Deus. Atualmente estou atuando em turma do segundo ano do ensino fundamental e vou trazer para vocês algumas dicas de atividades que vocês podem estar realizando com as crianças em casa nesse momento de quarentena. A atividade que eu irei trazer para vocês é a dinâmica detetive de palavras. Para realizar a dinâmica detetive de palavras, você vai estar utilizando um material de fácil acesso e que inclusive pode ser encontrado no próprio material escolar da criança. Então, nós utilizamos aqui o papel A4 colorido e também o papel A4 branco. Se você não dispor desse material, você pode estar utilizando a própria folha do caderno da criança ou do caderno de desenho, do caderno de artes. E também utilizamos lápis de cor, tesoura, cola, lápis comum e borracha, canetinha e também alguns recortes de livros, de recorte, de revista, de jornais, enfim, de algum material impresso que você tem à sua disposição. Você irá cortar o papel A4 em retângulos ou quadrados e irá pensar no nome de figuras, no nome de objetos, de animais, por exemplo, que você possa estar desenhando no papel. Caso você não queira desenhar, você pode recortar de livros, de jornais, de revistas e colar no papel. Ou ainda, se você tiver um impressor em casa, você pode estar imprimindo e depois recortar essas cartelas. Uma outra opção ainda é utilizar os próprios objetos que você tem na sua casa. Então, você escolhe os objetos, coloca em uma caixa e depois você vai recortar as fichas para escrever nelas as sílabas ou as letras que formam o nome daquele objeto ou daquela figura. A criança não pode ver nem as fichas com as letras, nem as fichas com os desenhos e nem o objeto, caso você vá utilizar o objeto. Então, ficará virada a cartela sobre a mesa e é numerada atrás para que você saiba a ordem das palavras escondidas. Então, você vai pegar, vai esconder as sílabas ou as letras, da maneira que você preferir, em um cômodo da sua casa e vai convidar a criança a brincar de detetive de palavras. Para crianças em processo mais inicial de apropriação da leitura, torna-se mais interessante utilizar as sílabas do que utilizar as letras. As letras elas se tornam um processo mais dinâmico para crianças que já estão em um processo um pouco mais avançado de aprendizagem da leitura e da escrita. Então, você convida a criança a brincar de detetive de palavras, dizendo a ela, olha, vamos brincar de detetive, o que você acha de ser um detetive? Eu tenho aqui um objeto ou uma figura e o nome desse objeto está escondido em um determinado cômodo da casa, por exemplo, no quarto, atrás ou embaixo de alguns objetos, e você terá que encontrar as partes que formam o nome desse objeto ou dessa figura que eu tenho aqui. Você não poderá ver qual é essa figura ou esse objeto. Então, a criança irá procurar e irá montar, o nome da figura ou do objeto que você está com ele. Após a criança montar o nome da figura, você irá revelar para ela. É importante que as cartelas estejam viradas para baixo e para isso você pode enumerá-las atrás, para saber a ordem do que você escondeu. E é importante esconder também uma palavra em cada cômodo. E você desvira a figura para que a criança veja qual era o desenho ou retira da caixa o objeto. E aí você vai conferir com a criança se ela escreveu corretamente ou não o nome da figura. E você poderá também estar pedindo que a criança, com essas letras ou com as sílabas das palavras, esteja formando outras palavras, palavras que não sejam aquelas que estão nas figuras. Para diversificar a brincadeira e ampliar o nível de dificuldade, você poderá esconder, além das sílabas ou letras que compõem a palavra, sílabas ou letras extras que não estão no nome daquela figura ou daquele objeto, para que a criança encontre. Mas para isso é necessário que você deixe claro para ela que haverá uma quantidade de sílabas ou letras que estarão lá, mas que ela não vai utilizar na formação da palavra. Então, ela vai ter que decidir entre o repertório de letras e sílabas que ela tem, quais irão ficar de fora para formar o nome desse objeto. Então, no caso da chupeta, por exemplo, nós podemos colocar o CHU, que é a forma correta, e também o XU, para que a criança esteja decidindo aí em relação à escrita correta da palavra.
No caso da girafa, por exemplo, a gente pode estar colocando além do GI, o JI. E assim em outras palavras, como pássaro, por exemplo, que além do RO, a gente pode estar utilizando os dois R's também. E em seguida você pede que a criança escreva ou que forme outras palavras. Além de trabalhar com letras e sílabas para formar palavras, você pode também estar trabalhando com palavras que irão formar frases. Então você escreve a palavra na ficha e coloca também atrás dos objetos ou de algum móvel que você tem em casa, em um determinado cômodo, e pede para que a criança procure as palavras e forme a frase. Nesse caso aqui nós colocamos você é uma criança muito especial e você pode estar trabalhando com frases que estimulem a criança um autoconceito positivo e também frases positivas em relação a ela e ao momento em que estamos vivendo. Outra possibilidade de trabalho com essa dinâmica é você estar utilizando palavras que estão contidas em textos de conhecimento da criança, textos que ela sabe de memória, como por exemplo, poemas, músicas, cantigas de roda, trava-línguas. Então, neste caso aqui, nós utilizamos o trava-língua, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Propositalmente, eu não utilizei todas as palavras do trava-língua, porque a intenção é que a criança venha estar refletindo sobre as demais palavras no momento da escrita, porque pediremos que ela venha a escrever esse trava-língua. Outra possibilidade também é o texto fatiado, em que a gente pode estar colocando frases, todas as frases, neste caso, que compõem o texto, por exemplo, a música, neste caso eu utilizei a música Borboletinha, e está colocando atrás dos objetos imóveis, e a criança vai encontrar e vai montar o texto a que está se referindo às frases. Outra possibilidade de atividade que você também poderá estar utilizando para brincar de detetive de palavras é pedir que a criança encontre as palavras escondidas dentro de outras palavras. Neste caso, nós também utilizamos figuras impressas, mas como eu falei anteriormente, você pode desenhar ou você pode utilizar o recorte e estar colando com a cola no papel. Então, aqui, por exemplo, nós escolhemos a palavra soldado. Então, nós colocamos as letras que formam a palavra soldado separadamente em fichas de papel A4 e em seguida a gente pode pedir que a criança encontre qual a palavra que está escondida dentro da palavra soldado. Neste caso, ela poderia encontrar dado. E aí, após encontrar, você pode pedir que ela deixe somente as letras que formam a palavra dado, que é a palavra escondida. Temos também luva, que ao retirar o L, ela vai encontrar uva, escorpião, que ela encontrará peão. E temos também, por exemplo, carambola, em que ela vai encontrar a palavra escondida bola. Outra possibilidade também dessa atividade é que você pode trabalhar apenas com as palavras, retirando as figuras e tornando assim a atividade mais complexa. Você pode montar a palavra e pedir para que a criança encontre a palavra escondida dentro dela. Você não diz qual é a palavra, por exemplo, soldado. Você monta e pede que a criança leia. Depois que ela lê soldado, você pede que ela encontre a palavra escondida dentro de soldado. E também você pode ainda entregar somente as letras à criança da palavra soldado e pedir que ela forme a palavra e depois que ela formar a palavra, ela irá retirar a palavra escondida de dentro ou deixar apenas ela e retirar as outras letras. Outra alternativa que você tem para o trabalho com as palavras escondidas é utilizar, ao invés das figuras e das letras que formam o nome dessa figura, estar trabalhando com dois tipos de cartela. Um que tem a figura cujo nome vai ter uma palavra escondida e essa palavra que estaria escondida tendo a ilustração dela em outra cartela. Então, por exemplo, soldado, dado. A palavra escondida é dado, então eu tenho as duas figuras, a do soldado e a do dado. Então, eu posso, inclusive, estar colocando essas palavras que estão escondidas dentro da outra com as cartelas viradas para baixo, para que a criança possa ir fazendo a associação e posso também separá-las em lados diferentes da mesa, ambas viradas para cima,
e a criança pode estar fazendo a associação entre elas. Inclusive, essa é uma versão dos jogos que podem ser encontrados na caixa de jogos do CEEL, do Centro de Estudos em Educação e Linguagem, jogos estes que estão disponíveis nas escolas públicas e também nos jogos do Instituto Natura, do Trilhas. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil e que vocês tenham gostado.